Olá, boas-vindas ao Concurso Seja. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim essencial para quem estuda direito e também para entender como o nosso país funciona, né? O orçamento público. Olá, exatamente. É um tema-chave. Vamos desvendar o que são aquelas siglas famosas PPA, LDO e LOA. São aqueles instrumentos que, bom, estão definidos lá na Constituição Federal, né? Se não me engano, artigo 165 a 169. Isso mesmo. São as leis orçamentárias. E olha, entender como elas se conectam com outra lei fundamental, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, isso é crucial. A LRF, essa trouxe regras bem importantes para a gestão do dinheiro público no Brasil, né? Sem dúvida. Assim, a base para a gente compreender como as políticas públicas, aquelas que a gente vê no dia a dia, são planejadas e, principalmente, como são financiadas, como o dinheiro chega lá na ponta. Perfeito. Então, vamos começar pelo planejamento que olha mais para frente, o de médio prazo. O Plano Plurianual, o PPA. O que exatamente ele estabelece? Bom, o PPA, ele é o grande plano estratégico do governo, sabe? Ele define as diretrizes gerais, os objetivos e as metas da administração pública por um período de 4 anos. 4 anos. É. E tem um detalhe interessante. Ele sempre começa no segundo ano de um mandato presidencial e termina no primeiro ano do mandato seguinte. Ah, para garantir uma continuidade, imagino. Para não ter aquela ruptura total a cada eleição. Exatamente. Garante essa transição, essa continuidade. Pense nele como um mapa estratégico mesmo, sabe? E ele tem um foco regionalizado também. Ele orienta, principalmente, as despesas de capital, que são os grandes investimentos. Tipo obras. Isso, obras, compra de equipamentos e também os programas de longa duração, aqueles que não se esgotam em um ano só. Entendi. E tem uma regra de ouro. Nenhum investimento público cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, ou seja, um ano, pode ser iniciado sem estar previamente incluído no PPA. Ah, então se o governo quer construir uma ponte que vai levar 3 anos, tem que estar no PPA primeiro. Precisa? Ou então precisa de uma lei específica que autorize depois, né? A não ser, claro, em casos de exceção, como calamidade pública, guerra, situações emergenciais. Mas a regra tá no PPA. Faz todo sentido para organizar as coisas. Ok, PPA, entendido. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO? Qual é o papel dela nesse ciclo todo? A LDO, ela é fundamental. Ela funciona como a ponte anual entre o PPA, que é a estratégia de médio prazo, e a LOA, que é a execução do ano seguinte. Uma ponte anual. Gostei da imagem. É isso. Todo ano, o governo envia para o Congresso a proposta de LDO. E é ela que vai definir as metas e as prioridades da administração pública federal para o exercício financeiro seguinte. Ou seja, ela orienta a elaboração da LOA. Então ela pega o plano de 4 anos do PPA e diz, ok, para este próximo ano o foco é aqui. Perfeito. Além disso, a LDO trata de outros temas bem importantes, sabe? Ela dispõe sobre alterações na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Tipo o BNDES. Exato. E também, algo crucial, ela define as regras sobre as despesas com pessoal, os limites de gastos e a política fiscal do governo. E, claro, regras para manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas. É um instrumento tático essencial para guiar o orçamento do ano. Entendi. É ela que dá as regras do jogo para o orçamento do ano seguinte. E aí sim chegamos na Lei Orçamentária Anual, a LOA. É aqui que a gente vê o detalhe do dinheiro, né? Onde cada centavo vai parar, teoricamente. Precisamente. A LOA é o orçamento propriamente dito. É nela que o governo estima todas as receitas que pretende arrecadar no ano seguinte. Impostos, taxas, contribuições. Tudo isso. E, do outro lado, ela fixa as despesas para aquele ano. Detalha onde o dinheiro vai ser gasto. Ela se divide basicamente em 3 partes principais. Quais seriam? Primeiro, o orçamento fiscal. Esse é o orçamento do governo central, dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e dos órgãos da administração direta e indireta, fundações. O grosso da máquina pública. Isso. Segundo, o orçamento de investimento das empresas estatais, aquelas em que a União detém a maioria do capital social com direito a voto. Petrobras, Eletrobras, quando era o caso, né? Enfim, as estatais. Exatamente. E terceiro, o orçamento da Seguridade Social. Esse abrange
todas as entidades e órgãos ligados a ele, tanto da administração direta quanto indireta, e os fundos e fundações mantidos pelo poder público. Aí entra a saúde, previdência, assistência social, áreas enormes. Exatamente. É onde estão os gastos com INSS, SUS, Bolsa Família, por exemplo. E tem um ponto-chave sobre a LOA, o princípio da exclusividade. Exclusividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a LOA não deve conter nenhum dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ou seja, ela é para tratar de orçamento, ponto. Ah, não pode colocar um jabuti, como se diz. Um assunto que não tem nada a ver com orçamento no meio da lei. Exato, a ideia é essa. Claro, existem algumas exceções previstas na própria Constituição, como autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. Mas a regra geral é foco no orçamento. Entendi. PPA, LDO, LOA e como funciona o ciclo completo. E aqueles famosos princípios orçamentários que sempre caem em prova. Bom, o ciclo orçamentário é um processo contínuo, né? Ele envolve basicamente 4 grandes etapas. Primeiro, a elaboração da proposta orçamentária, que é feita pelo Poder Executivo. O governo prepara. Isso. Depois, essa proposta vai para o Poder Legislativo, onde ela é discutida, emendada, os parlamentares podem propor mudanças e, finalmente, votada e aprovada, virando lei. O Congresso Nacional analisa e dá o aval. Exato. A terceira etapa é a execução orçamentária. O governo, então, começa a arrecadar as receitas previstas e a realizar as despesas autorizadas na LOA. Colocar o plano em prática. E, por fim, importantíssimo, vem a etapa de controle e avaliação. O próprio executivo faz um controle interno, o legislativo faz o controle externo com o auxílio fundamental dos tribunais de contas. O TCU, no caso federal. Isso. E também tem o controle social, que é o acompanhamento pela sociedade civil. E todo esse ciclo, desde a elaboração até o controle, é guiado por princípios orçamentários. Quais são os principais? São vários, mas alguns são clássicos. O princípio da anualidade, que diz que o orçamento vale para um ano, um exercício financeiro. O da universalidade, que significa que todas as receitas e todas as despesas devem constar na lei orçamentária. Nada pode ficar de fora. A ideia é essa, para ter uma visão completa. Tem o princípio da unidade, que prega que cada ente da federação, União, Estado, Município, deve ter apenas um orçamento. O da exclusividade, que a gente já falou. Certo. O princípio do equilíbrio, que busca compatibilizar o volume de despesas com o de receitas previstas. E o princípio da publicidade, que exige transparência. Os orçamentos têm que ser amplamente divulgados. Transparência é chave, né? Ok. Ciclo e princípios, acho que deu para pegar a ideia geral. Agora vamos falar mais da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que você mencionou no início. Lei Complementar 101, de 2000. Por que ela é tão importante assim? Foi um marco, né? Um marco absoluto. A LRF mudou o jogo da gestão fiscal no Brasil. Ela veio num contexto de descontrole das contas públicas em vários níveis de governo e impôs normas bem mais rígidas, sabe? O foco dela é a gestão fiscal responsável, buscando o equilíbrio das contas públicas no médio e longo prazo. E o que ela trouxe de concreto? Muita coisa. Ela estabeleceu limites claros para o endividamento dos entes públicos e, talvez o mais famoso, limites para as despesas com pessoal. Ah, os percentuais da receita. Exatamente. Para a União, o limite global é de 50% da receita corrente líquida, RCL. Para estados e municípios, 60% da RCL. E esses limites ainda são subdivididos por poder: executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público. Isso teve um impacto enorme, né? Controlar a folha de pagamento. Gigantesco. Além disso, a LRF criou regras muito mais estritas para a chamada renúncia de receita. Se o governo quiser dar uma isenção fiscal, por exemplo, ele tem que demonstrar que isso não vai afetar as metas fiscais ou indicar uma fonte de compensação. Não dá para sair perdoando imposto sem critério. Não mais. E outro ponto fundamental foi o aumento radical da transparência. A LRF exige a publicação periódica de vários relatórios, como o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que têm que ser acessíveis para qualquer pessoa. Isso facilita o controle pela sociedade. Muito. E claro, a LRF prevê sanções sérias para quem descumprir as suas normas, tanto para os entes públicos quanto para os gestores.
O objetivo é claro: forçar uma cultura de responsabilidade no uso do dinheiro público. Realmente parece ter sido um divisor de águas. E como todo esse sistema PPA, LDO, LOA, LRF se conecta com as políticas que a gente vê no dia a dia, tipo saúde, educação, como o dinheiro chega lá? Bom, o orçamento é, na prática, a ferramenta que viabiliza essas políticas todas. Não adianta ter um plano lindo no papel se não tiver o dinheiro previsto no orçamento para executar. O orçamento é o combustível. Exatamente. E a própria Constituição já garante algumas coisas. Por exemplo, ela exige que a União, estados e municípios apliquem percentuais mínimos da receita de impostos em saúde. Artigo 198, se não me falha a memória. Isso. E também a educação, lá no artigo 212. São chamados gastos mínimos constitucionais. A LDO, ao definir as prioridades, e a LOA, ao detalhar as despesas, precisam respeitar esses mínimos e alocar os recursos necessários. Então a LOA vai dizer X milhões para construir hospitais, Y milhões para comprar livros didáticos, Z milhões para o programa tal. Exatamente. A LOA detalha onde os recursos serão aplicados para cumprir as metas definidas no PPA, seguindo as prioridades anuais da LDO e respeitando os mínimos constitucionais e as regras da LRF. É a tradução de todo esse planejamento em ações concretas que chegam ou deveriam chegar à população. Perfeito. E para a gente ir fechando, quem é que fiscaliza isso tudo para garantir que as regras sejam cumpridas e o que acontece se elas forem quebradas? A fiscalização é um ponto central. Ela acontece em várias frentes. Existe o controle interno, que cada poder exerce sobre seus próprios atos. Tem o controle externo, que é a principal função do poder legislativo, mas ele conta com o auxílio técnico indispensável dos tribunais de contas. O TCU e os TCS. Exatamente. Eles analisam as contas dos gestores, a legalidade, a legitimidade, a economicidade dos gastos, e tem também o controle social, que é a participação do cidadão, das ONGs, da imprensa, acompanhando e cobrando. E se alguém pisar na bola? Se um prefeito ou um governador gastar mais do que pode com pessoal, por exemplo? Aí as consequências podem ser bem sérias. O gestor pode ser responsabilizado por improbidade administrativa com base na Lei 8429 de 92. Isso pode levar à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa, ressarcimento ao erário. Pesado. Sim, e dependendo da irregularidade, pode configurar até crime de responsabilidade fiscal, previsto na Lei 10.028 de 2000, que alterou o Código Penal. Além disso, o próprio ente público pode sofrer sanções, como ficar impedido de receber transferências voluntárias da União ou de contratar operações de crédito. Então o sistema tem dentes, digamos assim. Tem. E além da Constituição, da LRF e dessas leis de improbidade e crimes fiscais, tem outra lei muito importante que estrutura tudo isso, que é a Lei 4.320 de 64. Ela estabelece as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços. É uma lei antiga, mas ainda fundamental. E não podemos esquecer da Lei de Acesso à Informação, a LAI, Lei 12.527 de 2011, que reforçou muito a transparência e o controle social. Ufa! Realmente, é um sistema complexo, com muitas peças que precisam se encaixar, PPA, LDO, LOA, LRF, controle, princípios, mas entender essa engrenagem é chave para compreender como o nosso país funciona, né? Como as decisões sobre o nosso dinheiro são tomadas e, bom, como deveriam ser controladas. Sem dúvida alguma. É um sistema complexo, sim, mas é essencial para a boa governança, para a democracia e para a efetivação dos direitos que estão lá na Constituição. É a máquina financeira do Estado em funcionamento. Tenha sido útil, que tenha clareado um pouco esse universo do orçamento público. Continue acompanhando o Concurseja para mais aulas e dicas como esta. Isso aí. E convidamos também a conhecer nossos outros cursos preparatórios aqui no canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! Até a próxima.